Isaías capítulo 8 e versículo 20, e também Mateus capítulo 4 e versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na aula passada, irmãos, vimos como é importante e imprescindível a pública profissão de fé por parte daqueles que desejam servir a Cristo. Vimos que seguir a Cristo não é somente preencher um cartão e orar, fazer uma oração decorada junto com o pastor, não é somente ser assíduo na escola bíblica dominical ou nos cultos solenes. A vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã é assumir um compromisso diante de Deus, publicamente diante da igreja. Isso é necessário por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus, esse relacionamento é pactual, onde envolve duas partes que se contratam nesse tipo de testamento. Por um lado, Deus é que toma a iniciativa de fazer um pacto conosco. Sempre foi Deus que tomou a iniciativa de se aliançar com o homem. E por sua vez, os homens, aquele que quer seguir a Deus, tem que também assinar uma cláusula contratual com Deus, digamos assim, para declarar publicamente que ele aceita essa cláusula pactual e que declara diante de Deus que ele concorda em servir a Deus, dedicar a sua vida ao Senhor. E nós podemos, irmãos, dizer muita coisa nesta aula hoje sobre a palavra de Deus, mas nós vamos ficar somente com a necessidade das Escrituras. E você pode estar perguntando, que mais coisas poderíamos falar sobre a Bíblia? Poderíamos falar, por exemplo, sobre a suficiência das Escrituras. Poderíamos falar sobre a infalibilidade das Escrituras e também sobre a inerrância, sobre a autoridade, sobretudo sobre os artigos do Concílio de Trento da Igreja Católica Romana, sobre essa autoridade das Escrituras. Para a ICA, eles não entendem que a palavra de Deus é autoritativa. Poderíamos falar também sobre a revelação, poderíamos falar sobre a inspiração e também sobre a clareza das Escrituras. Mas, irmãos, vamos ficar somente hoje com a necessidade das Escrituras. Elas são necessárias para a nossa vida. E o nosso ponto teológico está no primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, na seção 1. E a confissão começa anunciando que as obras da criação manifestam a bondade, a sabedoria, manifestam o poder de Deus, de tal forma que essas evidências tornam o homem indesculpável diante de Deus, porque revelam a grandeza, revelam o poder e o caráter do Criador. Paulo afirmou na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20 e o versículo 32, o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E o versículo 32, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, as Escrituras mostram a indesculpabilidade do homem. Embora a criação não revele salvadoramente a Deus, mas revela que há um Criador todo-poderoso, que há um Criador bondoso, compassivo para com o homem. Essas verdades reveladas e percebidas, queridos irmãos, pelo sentido do homem,
que mesmo ele tentando justificar o seu pecado e o seu pensamento da não existência de Deus, a própria obra da criação testemunha contra o seu argumento. Nesse sentido, as Escrituras mostram que todo homem detém certo grau de conhecimento de Deus e que, devido a este conhecimento, todo homem tem o dever de dar a devida honra e o respeito ao Criador, pelo menos pelas obras da criação e da sua providência. Então você percebe que mesmo a criação revelando Deus e a criação cobra isso do homem, você tem que admitir que existe um Criador, porque você está diante de uma evidência dentro dos seus sentidos que você tem. Contudo, irmão, as Escrituras falam de um conhecimento muito maior, de um conhecimento muito especial, que é o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento mais completo do Deus verdadeiro só pode ser adquirido por meio das Escrituras, e fora delas, ouçam isso, fora das Escrituras, o homem anda errante em todos os seus caminhos. Ele não consegue compreender até mesmo aquilo que já foi revelado na palavra de Deus. Até mesmo o poder de Deus, que só pode ser corretamente compreendido pelas Escrituras Sagradas. Vocês lembram que Jesus falou em Mateus capítulo 22, versículo 29? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quer conhecer Deus, quer conhecer mais completamente Deus, fora das Escrituras não tem como conhecer. Somente pelas Escrituras o homem pode conhecer salvadoramente a Deus e também completamente a Ele. Então percebam um outro ponto aqui, que a criação e providências poderiam revelar satisfatoriamente a Deus ao homem. Mas por que não revela? Por duas razões por que não revela. Porque toda a criação está contaminada com o pecado. Toda a criação está contaminada com o pecado. E também cegou espiritualmente o homem está cego. Mesmo ele tendo as evidências diante dele, ele não consegue lá no seu interior separar as coisas. Por isso, ele não consegue contemplar a glória do Senhor. Então você vê que há uma contaminação do pecado na criação. E para piorar mais as coisas, o homem também está profunda e mortalmente contaminado ao ponto de perder a visão de Deus. Por isso a criação em si mesma é insuficiente para revelar salvadoramente Deus ao homem, porque falta luz interna e externa no homem. Então você perceba que não adianta acender um facho de luz intensa diante de uma pessoa que está presa pela escuridão. Não adianta isso. O problema não está somente do lado de fora do homem, está lá dentro dele também. Falta luz no seu coração, falta luz no seu entendimento. O seu intelecto está corrompido com o pecado. E nós vimos na aula passada que suas emoções também estão corrompidas por causa do pecado. As suas volições também estão corrompidas com o pecado. Jesus disse que o homem não quer Deus. Enquanto Deus não mudar a disposição do coração do homem, ele não quer Deus, ele quer viver no pecado. E é por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. É a palavra de Deus que ilumina o coração do homem. Se o homem se distanciar da palavra de Deus, ele nasceu cego, miserável e nu, e continuará assim, enquanto ele não estiver um contato direto com as Escrituras e o Espírito Santo iluminar o seu interior, ele não vai entender Deus, ele não vai voltar-se para Deus. E é a palavra de Deus, agenciada pelo Espírito Santo, que faz essa iluminação no coração do homem.
Então você veja que, embora a criação demonstre a glória, poder e caráter de Deus, porque diz o Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, mas por razões, amados irmãos, que acabamos de ver agora, isso não é suficiente para levar o homem à salvação, porque o pecador necessita de luz nos seus olhos espirituais, que o capacite a ver a santidade de Deus e ver também o seu estado deplorável de pecado. E através da palavra de Deus, e é através da palavra de Deus, melhor dizendo, que ele vê quão sujo ele está. Porque a palavra de Deus é como espelho que revela as suas imperfeições. Então, se faz necessário uma revelação que abra lá dentro do homem o entendimento embotado do pecador. E por isso que temos a seguinte declaração da confissão de fé, no capítulo 1, na seção 1. Foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela vontade. Depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda a Escritura é inspirada por Deus para esse propósito. Primeiro, acompanhe comigo aqui, irmãos. Primeiro, Deus quis se revelar a sua vontade através das Escrituras. Partiu de Deus isso. Então, mais do que outra coisa, Deus decidiu revelar sua vontade através da escrita. Ele poderia revelar de outra forma? Poderia, mas ele decidiu revelar-se a si mesmo e revelar a sua vontade através da escrita, usando o idioma do homem, usando a cultura do homem, usando o pensamento da época, usando os problemas da época, usando todo o contexto de data, de guerra, de problemas afins. Deus quis escrever a sua vontade para os homens. Partiu de Deus isso, não partiu do homem. Segundo, sendo assim, podemos concluir seguramente que nenhum homem pode ser habilitado a servir agradavelmente a Deus fora das Escrituras. Também ele não consegue conhecer Deus de forma salvadora a não ser pelas Escrituras. Terceiro, as Escrituras não são um amontoado, percebam, as Escrituras não são um amontoado de arrazoado fora do contexto e sem nenhum propósito. Assim diz a própria Escritura em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 4 vezes aparece aqui a preposição grega pros. 4 vezes Paulo usa essa preposição grega aqui neste texto, indicando enfaticamente o propósito e finalidade do porquê a palavra de Deus foi escrita. Primeiro, acompanha comigo o raciocínio de Paulo. Primeiro, Paulo diz sobre a origem da Escritura. Ela parte de Deus, ela é a respiração de Deus, ela é o hálito de Deus. Então, quando o pregador prega as Escrituras, é o Espírito Santo soprando a igreja. E quando ele não prega as Escrituras, não tem sopro de Deus. E se não tem sopro de Deus, não tem vida. Você lembra o que Deus fez no corpo amorfo de Adão? Ele soprou em Adão, então teve vida. Segundo, diz a própria Escritura que também ninguém adquire habilitação para servir a Deus de maneira que possa agradá-lo fora das Escrituras. Eu e você só podemos agradar a Deus se nós tivermos com a nossa vida pautada nas Escrituras e pelas Escrituras. Então você vê como é necessário a palavra de Deus.
E assim, meus queridos irmãos, e você que está iniciando o caminho da fé, ou até mesmo você que está um tempo maior trilhando o caminho da fé, você precisa entender que tudo parte de Deus para o homem e não do homem para Deus, com propósitos bem definidos na Escritura. Tudo começa na eternidade e se revela no nosso tempo. O início está no céu e se desenvolve na terra. As Escrituras revelam isso. Diz o salmista que a própria Escritura permanece no céu. Diz o Salmo 119, versículo 89: para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu. Nada adiantou queimar exemplares das Escrituras, e nada adianta atacar a veracidade e a infalibilidade das Escrituras, nada adianta atacar a autoridade das Escrituras, a inerrância dela, porque isso só serve, amados, para revelar o embotamento da mente do pecador, as contaminações do mundo e a malícia de Satanás. Isso tudo revela quem ele é. Então, eu vou ser mais uma vez repetitivo aqui para que você entenda que sem as Escrituras o homem está sem norte, está perdido neste mundo envolto em trevas densas, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, primeiro, acompanhe de novo aqui o raciocínio. Deus quis se revelar por intermédio da Escritura, porque se Deus continuasse por detrás da cortina, nunca jamais o homem conseguiria ter algum grau de compreensão sobre ele. Até mesmo a criação só pode ser melhor compreendida como tendo um Criador todo-poderoso, porque as Escrituras assim o diz. Segundo, Deus quis revelar a Escritura para a sua igreja, como sendo um meio poderoso para combater a corrupção da carne e malícia de Satanás e também do mundo. Deus bradou através do profeta Jeremias que a sua palavra é poderosa para guiar o seu povo na verdade. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, Jeremias 23 e 29. E o contexto dessa passagem, queridos irmãos, é a reprimenda de Deus contra os falsos profetas, mentirosos, contadores de sonho e de visões. E se você ler o contexto, você vai ver que Deus chega e diz: o que tem a ver a palha com o trigo? Nada. A minha palavra é martelo que quebra isso. Ela é fogo que purifica também. Mas entenda mais uma coisa aqui, queridos. Mesmo a glória de Deus sendo estampada diante dos olhos dos homens, mesmo sendo a criação, a digital de Deus no céu, para os incrédulos a Bíblia não passa de um livro comum, e que ela não compreende as realidades e necessidades do homem atual, e são malucos aqueles que creem nela. E um falecido jornalista chegou a afirmar que quem crê na Bíblia é um bando de retardado. Sabe por que ele diz isso? Porque a própria palavra de Deus diz quem ele era: obtuso na sua mente, seu coração embotado, pecador, cego, sem luz para enxergar Deus. Mas por que as pessoas não creem na Bíblia e na palavra da cruz? Exatamente porque as Escrituras dividem a raça humana em apenas dois grupos: o grupo dos salvos e o grupo dos que se perdem. Paulo diz em 1 Coríntios 1:18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Vejam, dois grupos. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela não é loucura. Ela é o poder de Deus. Viram isso, irmãos? Existe um grupo de pessoas que se perdem, que se autodominam como sábios. E existe outro grupo de pessoas que não são os salvos, que são chamados de loucos. Na verdade, que são os salvos que são chamados de loucos. Então você vê que os incrédulos dizem que somos loucos, fundamentalistas e retrógrados, porque cremos nas Escrituras, só por causa disso. Um livro escrito há milênios, diz eles.
E por causa disso, queridos irmãos, os anseios, diz eles, os anseios do homem do século 21 são bem diferentes dos anseios do homem do primeiro século. Mas as escrituras, engraçado, né, também diz que os homens fazem isso porque eles são cegos. As escrituras já revelam que eles iriam dizer isso exatamente. As escrituras já revelaram, e vocês vão dizer isso da minha palavra. Irmão, Deus é tremendo. Constata-se então que é um grupo de pessoas que tiveram suas mentes iluminadas pela luz da palavra de Deus. E por outro lado, aqueles que ainda permanecem nas trevas e por isso não conseguem separar o que é espiritual daquilo que é somente natural. Atente para o que as escrituras falam sobre este assunto, escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 14. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, mesmo sendo a criação, irmãos, uma assinatura de Deus diante do homem, sendo a digital divina perante os olhos da sua criação, mesmo sendo as escrituras a revelação da vontade de Deus escrita para o homem, se não houver uma ação do Espírito Santo abrindo o entendimento do pecador concernente às coisas de Deus e sua palavra, ele permanecerá no estado em que nasceu, miserável, cego e nu. É somente nas escrituras que o homem encontra o conforto e a esperança da vida eterna, porque elas testificam de Jesus Cristo, que é o Salvador daquele que crê nele. Irmãos, atente por mais uma coisa. Ordinariamente, vejam bem o vocábulo que eu estou usando aqui, ordinariamente, fora das escrituras, o homem não encontra Jesus. Fora das escrituras, o homem não encontra Jesus, porque a própria palavra de Deus diz isso. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Por isso as escrituras são necessárias. Você só encontra Jesus. O homem só encontra Jesus pela palavra de Deus. Então não perca aqui o desenvolvimento que falamos até aqui. Primeiramente, foi do querer de Deus revelar-se a si mesmo. Mesmo o homem tem todo o conforto no Éden, ele necessitava da revelação divina. Deus se mostrou presente a Adão e Eva no jardim. Segundo, foi do querer de Deus também escrever toda a sua vontade para a salvação e preservação do seu povo, o que a própria Bíblia chama de Escritura Sagrada. Terceiro, foi do agrado de Deus decidir revelar o Salvador Jesus Cristo ao pecador pela Escritura, que é poderosa para gerar fé salvadora no coração do homem, agenciada pelo Espírito Santo. Se a criação e suas obras são a revelação natural, a Escritura é, portanto, uma revelação especial. E crer nela como palavra de Deus revelada é também uma revelação especial. E somente os loucos de Deus, que creem que uma pessoa pode ser salva pela pregação de um homem que morreu na cruz, é que entende isso. É tão sublime, é tão especial, que isso foge ao entendimento do homem. De novo aqui, meus queridos irmãos, ordinariamente, sem a pregação da palavra de Cristo, não há salvação. Não há também esperança, não há também luz na alma. Somente Deus pode iluminar o coração do homem. Somente Deus pode desembotar o entendimento do homem. Somente Deus pode quebrar a obtusidade do entendimento do homem. E Ele usa a sua palavra, que é martelo, para quebrar a penha. É a palavra de Deus, e é por isso que as Escrituras são necessárias. Quando qualquer um de nós nos afastamos da palavra de Deus, quando nós deixamos a palavra de Deus de lado,
vai chegando perto de nós as trevas, irmãos, o desentendimento, vai aproximando de nós também, meus irmãos, o desinteresse em Deus. Porque quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, a própria palavra de Deus gera isso dentro de nós, gera essa responsabilidade dentro de nós. E quanto mais nós nos afastamos da palavra de Deus, mais nós vamos nos conformando com o mundo. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente, para compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fora das Escrituras não há salvação.